gente, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje irei jogar futebol e contar a vocês algumas curiosidades sobre as Olimpíadas. Bom, eu acho que todo mundo tem o conhecimento de que nós estamos tendo os Jogos Olímpicos e eu gosto muito, muito, muito dessa época, principalmente o vôlei e a ginástica artística. São as minhas modalidades preferidas e, por gostar tanto, decidi trazer esse vídeo e eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira curiosidade é que as Olimpíadas surgiram na Grécia Antiga por volta do ano de 776 a.C., na cidade de Olímpia, e é daí que vem o nome Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade estavam associados a rituais religiosos e prestavam homenagem a deuses gregos como Zeus. Outra curiosidade é que os Jogos Olímpicos são divididos em duas edições, uma de verão e a outra de inverno, e elas ocorrem em um intervalo de 2 anos. As Paralimpíadas são as competições olímpicas disputadas por pessoas com algum tipo de deficiência. Após o fim das Olimpíadas Antigas, em 393 d.C., os Jogos voltariam a ocorrer somente 1503 anos depois, ou seja, ele praticamente foi extinto e depois ressurgiu como uma fênix. Ainda bem, né? Londres sediou em 1908 a Olimpíada mais longa da história. Os jogos aconteceram entre 27 de abril e 31 de outubro. Confesso pra vocês que eu não acharia nem um pouco ruim se as edições atuais fossem um pouquinho maior. Em 1920 foi hasteada a bandeira olímpica pela primeira vez na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Ok, agora vamos para uma curiosidade relacionada ao Brasil nos Jogos Olímpicos. Maria Lenk foi a primeira mulher brasileira a competir em uma Olimpíada no ano de 1932, na cidade estadunidense de Los Angeles. Isso nos leva a outro fato. Somente os homens participavam dos Jogos Olímpicos. As mulheres só foram autorizadas a competir em 1900. Durante os Jogos de Londres em 2012, a Vila Olímpica solicitou aproximadamente 165 mil toalhas para um período de apenas 2 semanas. Eu nem consigo imaginar, só sei que é muito, muito mesmo. As línguas oficiais dos jogos são inglês e francês, complementado pela língua oficial do país em que está sendo sediado. Apenas em 2012 aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos em que todos os países enviaram atletas mulheres. Essa próxima curiosidade eu achei inusitada e interessante ao mesmo tempo. Durante os Jogos de 1936 em Berlim, 2 polos Valtteres japoneses empataram em segundo lugar. E ao invés de eles competirem pela medalha de novo, eles resolveram cortar
meia prata e meio bronze. E eu achei isso tão diferente. Não sei se é algo que aconteceria hoje em dia. Acho que muito provavelmente não. Essa próxima eu também não sabia. De 1912 a 1948, pintores, escultores, arquitetos, escritores e músicos competiam por medalhas em suas respectivas áreas, participando dos Jogos Olímpicos. E era necessário a realização de obras de arte inéditas e relacionadas com o esporte, obviamente. Inclusive, muitas dessas obras arquitetônicas eram estádios e ginásios utilizados na própria competição. E aí as produções eram avaliadas por jurados que escolhiam quem ia levar a medalha. Só que hoje em dia as medalhas conquistadas por eles não constam mais no histórico de conquista dos países. Essa próxima curiosidade é bem triste e emocionante ao mesmo tempo. Bom, uma das mascotes mais memoráveis dos Jogos Olímpicos é o ursinho Misha, que foi o mascote oficial da edição de 1980 em Moscou. Na celebração de encerramento, o ursinho acabou chorando, e isso se deu pelo fato de que na época estava tendo a Guerra Fria, e por conta desses assuntos políticos, os Estados Unidos acabou boicotando os Jogos Olímpicos daquele ano em Moscou, e mais de 60 países não participaram. Porém, ao contrário do que era esperado, pelos Estados Unidos, a edição foi um sucesso. Graças ao ursinho Misha, ele foi um símbolo muito, muito importante nessa edição. E a celebração de encerramento, pelo fato de ele ter chorado e tal, representando toda a situação que estava acontecendo, foi bem emocionante. Tem vários vídeos na internet, caso vocês queiram ver. E caso tenham interesse em saber um pouco melhor sobre esse boicote, sobre a relação da Guerra Fria com ele, eu sugiro que deem uma pesquisada. Então, por conta disso, o ursinho Misha é uma das mascotes mais memoráveis até hoje. Agora eu vou falar sobre alguns esportes que atualmente não fazem mais parte das Olimpíadas. O primeiro é cabo de guerra. Juro que eu não fazia ideia que ele já tinha sido parte das Olimpíadas. Outro é o cricket. Ele é um esporte de taco. O próximo esporte, entre aspas, é o tiro ao pombo. O nome já é autoexplicativo. E essa modalidade chegou a ser disputada nos Jogos de Paris de 1900 e teve cerca de 300 animais abatidos. Isso causou uma rejeição muito forte do público, E em outras edições eles acabaram substituindo os pombos vivos por pombos de argila. Motonáutica também é um esporte que não faz mais parte das Olimpíadas, e ele era praticado em pequenas embarcações que tinham motor. Existem outros esportes que também não fazem mais parte, porém trouxe apenas esses como exemplo. O francês Barão de Coubertin iniciou as Olimpíadas modernas no ano de 1896. Agora vou falar um pouco sobre a história e o significado dos anéis olímpicos. Eles representam a união entre as nações. O uso deste símbolo como uma das principais representações olímpicas começou lá em 1913,
após as Olimpíadas de Estocolmo. Essa imagem foi criada pelo Barão de Coubertin, que foi o criador dos Jogos Olímpicos modernos. Cada cor representa um continente, sendo azul, Europa, amarelo, Ásia, preto, África, verde, Oceania e vermelho, as Américas. E as cores foram escolhidas porque a bandeira de cada nação contém uma delas. A próxima curiosidade é que a primeira vez que o evento foi transmitido via satélite pela televisão foi nos Jogos de Roma, na década de 60. Na ocasião, mais de 200 milhões de pessoas assistiram às competições em 18 países europeus. O nadador dos Estados Unidos, Michael Phelps, é o atleta que conquistou mais medalhas olímpicas da história. São 28 no total. Agora, irei falar sobre os símbolos olímpicos. Existem 3: os aros, a tocha olímpica e o mascote. Os aros são aqueles 5 que eu já falei, que representam os 5 continentes do mundo e têm as respectivas cores de acordo com a bandeira de cada um deles. Sobre a tocha olímpica, a cada edição dos Jogos, ela sai da Grécia e é transportada por diversos atletas até chegar à cerimônia de abertura. Acender a chama da tocha representa o início da celebração das Olimpíadas. O ato simboliza paz e amizade. Com a tocha, a pira olímpica é acendida, sendo apagada apenas no final dos jogos. O design da tocha muda de acordo com cada edição. Por último, as mascotes remetem aos sentidos de alegria e amizade e são definidos de acordo com as características de cada país sede. O Comitê Olímpico Brasileiro foi criado em 1914, só que, devido à Primeira Guerra Mundial, as primeiras participações olímpicas de brasileiros aconteceram em 1920. As primeiras medalhas vieram já nessa participação, com Guilherme Paraense, Afrânio da Costa e outros participantes da competição de tiro. Bom, gente, essas foram as curiosidades. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo. Fui!